Observem bem o objeto nesta evidência. Estamos em 1937. O mundo ainda está tremendo com as réplicas do terremoto financeiro de 1929. O capitalismo global não estava apenas em crise, ele estava de joelhos. Famílias inteiras, que antes se consideravam classe média, estavam na rua. A fome era uma realidade material, tangível, nos Estados Unidos e na Europa. E é exatamente neste momento, não por coincidência, mas por necessidade sistêmica, que este livro chega às prateleiras. Napoleão Hill apresenta Pense e Enriqueça como uma fórmula mágica. O título original, Think and Grow Rich, já carrega em si a semente do engano. O verbo think, pensar, precede o grow rich, enriquecer, estabelecendo uma causalidade direta que inverte a realidade material. A promessa é sedutora. Existe um segredo, uma chave oculta que, se girada na sua mente, abrirá os cofres do mundo físico. Mas, como detetives da economia política, precisamos olhar para a data carimbada no saco de evidências, 1937. Por que isso é crucial? Porque em 1937, a tensão de classes estava no ponto de ebulição. Os trabalhadores não estavam apenas tristes, eles estavam se organizando. Greves massivas, sindicatos ganhando força, o medo real da burguesia de que a Revolução Russa de 1917 se repetisse em solo americano. A elite industrial precisava desesperadamente de algo que desarmasse essa bomba relógio. Eles não podiam dar dinheiro, pois o sistema estava em colapso de acumulação. Então, o que eles deram? Deram uma teologia. Este livro não é um manual de negócios, é um tratado de pacificação social. Ele foi desenhado para entrar na mente do trabalhador que estava prestes a pegar em uma greve e dizer: espere, o problema não é o patrão que cortou seu salário. O problema não é o banco que tomou sua casa. O problema é que você não desejou a riqueza o suficiente. Ao classificar este livro como fraude confirmada, não estamos fazendo um julgamento moral sobre o autor, mas uma análise funcional sobre a obra. Ela promete emancipação, mas entrega conformidade. Ela promete ouro, mas entrega grilhões mentais. O crime aqui é o desvio de atenção. Napoleão Hill comete o ato ilusionista perfeito. Ele faz a estrutura econômica, a propriedade privada, a exploração do trabalho, a acumulação de capital desaparecer do palco, deixando apenas o indivíduo sozinho, nu e culpado sob o holofote. Quando olhamos para este livro selado como prova criminal, entendemos que ele é o paciente zero da indústria do coaching moderno. Toda a ideia de que o universo conspira a seu favor, ou de que sua vibração atrai dinheiro, nasce ou se populariza aqui como uma ferramenta para negar a luta de classes. Se a realidade é criada pela mente, então a revolução material é desnecessária, basta a revolução mental. E adivinhem a qual classe interessa que você faça apenas revoluções dentro da sua própria cabeça. Vamos puxar a ficha corrida do nosso autor. Quem é Napoleão Hill? A mitologia liberal o pinta como um gênio autodidata, um pesquisador incansável da natureza humana. Mas, ao aplicarmos o materialismo histórico, vemos algo diferente. Gramsci, o teórico marxista italiano, tinha um nome para figuras assim: intelectual orgânico. O intelectual orgânico não é apenas um pensador, ele é um funcionário da classe dominante. Sua função social é criar a ideologia que justifica o poder daquela classe. Hill não descobriu as leis do sucesso, ele foi encomendado. Olhem para o campo antecedentes no slide. A conexão-chave aqui é Andrew Carnegie. Andrew Carnegie não era um velhinho simpático que gostava de bibliotecas. Ele era o Barão do Aço, um monopolista brutal. Em 1892, na greve de Homestead, a empresa de Carnegie contratou a agência de detetives Pinkerton, um exército privado de mercenários, para fuzilar trabalhadores que ousaram cruzar os braços por melhores salários. O sangue operário manchou o aço que construiu a fortuna de Carnegie. Agora, pensem comigo. Como um homem com sangue nas mãos se torna um herói nacional? Ele precisa de relações públicas. Ele precisa de uma nova narrativa. Napoleão Hill entra aqui como lavador de imagem.
A tarefa de Hill, financiada e apadrinhada por Carnegie, era entrevistar os homens mais ricos da América, Ford, Edison, Rockefeller, e escrever um livro que transformasse esses ladrões-barões, robber barons, em gênios industriais. Isso é o que chamamos de higienização da acumulação primitiva. Hill pega a história real, que envolve monopólios ilegais, exploração infantil, massacre de grevistas e corrupção estatal, e a reescreve como uma epopeia de visão, persistência e fé. Ele apaga a origem material da riqueza, a extração de mais-valia, e a substitui por uma origem mística, o mastermind. Hill é, portanto, um cúmplice. Ele é o homem que segura a lanterna enquanto a burguesia arromba o cofre do valor produzido pelo trabalho social. Ao criar a lenda de que esses homens ficaram ricos porque pensaram de forma diferente, ele oculta o fato de que eles ficaram ricos porque se apropriaram do trabalho alheio de forma diferente. Hill não ensina você a ser um Carnegie. Ele ensina você a admirar o Carnegie, a aceitar a liderança dele e a acreditar que se você for submisso e produtivo o suficiente, talvez algumas migalhas caiam da mesa para você. Vamos ampliar a foto da cena do crime. O que vemos? Filas de sopa, homens desempregados, olhares perdidos. O ano de 1937 não é apenas uma data, é o clímax de uma tragédia. O capitalismo liberal, aquele do laissez-faire, havia colapsado em 1929. A mão invisível do mercado havia estrangulado a sociedade. Neste cenário, a miséria não era uma exceção, era a regra. O desemprego sistêmico significava que não importava o quão duro você trabalhasse ou quão positivo fosse seu pensamento. Se a fábrica fechou, você não come. A realidade material estava gritando na cara das pessoas. O sistema falhou. E é aqui que o perigo mora para a elite. Quando a classe trabalhadora percebe que o sistema falhou, ela começa a procurar alternativas. Na década de 30, essas alternativas tinham nomes: socialismo, comunismo, sindicalismo revolucionário. A União Soviética, naquela época, estava se industrializando a todo vapor, enquanto o Ocidente putrefacia. O medo da classe dominante era palpável. Eles precisavam de um mecanismo de defesa. O objetivo tático descrito no slide é cirúrgico: transferir a culpa da crise do sistema para o indivíduo. Imaginem a crueldade disso. Você é um trabalhador que perdeu tudo porque banqueiros especularam na bolsa. Você está na fila da sopa. Aí chega Napoleão Hill e diz: você é pobre porque não deseja riqueza o suficiente. Sua mente está vibrando na frequência da pobreza. Isso é genial e diabólico. Economicamente, isso desmobiliza a revolta. Se a culpa é minha, eu não vou protestar na frente da fábrica. Eu vou para casa meditar. Eu não vou me juntar ao sindicato. Eu vou ler um livro de autoajuda. Ao individualizar o fracasso, Hill protege a propriedade privada. Ele transforma um problema macroeconômico, crise de superprodução, em um problema microfísico, falta de propósito definido. Essa narrativa serviu como um amortecedor social. Ela permitiu que o capitalismo sobrevivesse à sua pior crise sem que a guilhotina fosse montada em praça pública. A cena do crime nos mostra que o livro não foi um presente para a humanidade, mas uma vacina para imunizar o sistema contra a revolução operária. Chegamos ao coração do delito. A acusação central deste dossiê é clara. O livro vende a pobreza como um erro de software mental. Vejam o diagrama. De um lado, temos o erro mental, a narrativa de Hill. Do outro, a realidade material da exploração. O capitalismo precisa, estruturalmente, de desigualdade. Para que haja lucro, precisa haver mais-valia. Para haver mais-valia, o trabalhador precisa receber menos do que produz. A pobreza no capitalismo não é uma falha, é uma funcionalidade. É necessária a existência de um exército industrial de reserva, desempregados, para manter os salários baixos. O que Hill faz é vender a ideia de que essa estrutura rígida é, na verdade, fluida e dependente apenas da sua vontade. Ele comete o que chamamos de privatização do sucesso e socialização da culpa. Quando você vence, é mérito do sistema que permite a livre iniciativa. Quando você fracassa, a culpa é exclusivamente sua, do seu mindset fraco. O prejuízo, como aponta o slide, é devastador para o proletariado.
O maior inimigo do capital não é um trabalhador revoltado, é uma classe trabalhadora unida. O livro de Hill é uma arma de fragmentação. Ele atomiza a classe. Ele transforma o colega de trabalho, que deveria ser um aliado na luta por melhores condições, em um competidor. Não se junte aos fracassados, diz a ideologia do sucesso. Ande apenas com vencedores. Tradução: abandone a solidariedade de classe, abandone os sindicatos, identifique-se com o opressor, não com o oprimido. Ao fazer o trabalhador acreditar que ele é um milionário em potência que está apenas temporariamente quebrado, Hill impede que ele se reconheça como um proletário explorado. E sem consciência de classe, não há mudança. O trabalhador se torna o capataz de si mesmo, chicoteando a própria mente para produzir mais, acreditando que está a um passo do topo, quando na verdade está apenas girando a roda do moinho mais rápido para o dono do moinho. Como bons detetives do dinheiro, vamos seguir o fluxo de caixa. O diagrama na tela mostra o ciclo de vida desta ideologia. Origem: quem financia? A elite industrial. Como vimos, a obra é validada e promovida por figuras como Carnegie, Ford e Edison. Por que eles financiariam um livro que supostamente cria concorrentes para eles? A resposta é simples. O livro não cria concorrentes, cria empregados dóceis. Um concorrente real para Rockefeller seria alguém que desafiasse seu monopólio de petróleo. O leitor de Hill não desafia o monopólio, ele tenta se adaptar a ele. A elite financia essa ideologia porque ela higieniza suas biografias e legitima suas fortunas. Ela transforma a exploração em liderança. Aplicação: quem lucra? A classe gerencial e as corporações. A aplicação prática desse livro nas empresas é o que hoje chamamos de RH ou cultura organizacional. Observem o termo grifado: aumentarem voluntariamente a extração de sua própria mais-valia. No marxismo, a mais-valia relativa é o lucro que o patrão tira ao aumentar a produtividade sem aumentar o salário. Napoleon Hill criou a ferramenta perfeita para isso, o conceito de The Extra Mile, o quilômetro extra. Hill diz: faça mais do que aquilo para o qual você é pago, e o retorno virá. Tradução econômica: trabalhe de graça. Doe seu tempo, sua energia e sua saúde para a empresa, sem garantia contratual de retorno, apenas com a esperança de uma recompensa futura. Para a empresa, isso é ouro puro. É lucro líquido extraído diretamente da ansiedade e da esperança do trabalhador. Em vez de pagar horas extras, o patrão paga com palestras motivacionais baseadas em Hill. O trabalhador sai da palestra energizado para ser explorado com um sorriso no rosto. Isso não é gestão, é vampirismo ideológico. Vamos analisar a embalagem do produto. Todo golpe precisa de uma isca e de um gancho emocional. A isca é a fórmula mágica, a alquimia, a ideia de transmutar pensamento em ouro. Isso apela ao desejo humano básico de controle sobre o destino. Num mundo capitalista caótico, onde o mercado decide se você come ou não, a promessa de ter o controle total através da mente é irresistível, é um narcótico. Mas o verdadeiro motor de vendas é o sentimento, o medo. Vejam a imagem inferior: o despejo, a demissão, a fome. O livro não é vendido para pessoas confortáveis, é vendido para pessoas aterrorizadas. Napoleon Hill dedica capítulos inteiros aos fantasmas do medo. Ele sabe que o medo da pobreza paralisa. Mas, em vez de apontar que a pobreza é causada pela precariedade estrutural do capitalismo, falta de seguridade social, salários baixos, ele diz que o medo é um defeito seu. Ele mercantiliza a insegurança. Ele diz: você está com medo de perder a casa? Compre meu livro. Se você não comprar, você está escolhendo o fracasso. É uma extorsão emocional. A indústria da autoajuda opera na lacuna deixada pela ausência do estado de bem-estar social. Onde não há garantia de direitos, há venda de milagres. O sucesso de Hill é diretamente proporcional ao desespero da classe trabalhadora. Quanto mais precária a vida, mais cópias ele vende. Agora vamos rasgar o véu da ideologia e olhar para a realidade nua e crua, sobre a ótica do materialismo.
À esquerda, temos a visão real da fábrica fordista da época. O homem não é um mago mental, ele é uma peça. Ele está deitado, sendo alimentado para a máquina. A eficiência e a submissão são as únicas virtudes que o mercado realmente valoriza no trabalhador. Vejam a equação que criamos. Pensamento positivo mais ir além igual aumento da mais-valia. Quando Hill fala em espírito de cooperação, ele está usando um eufemismo para subordinação. Na economia real, o gráfico mostra a verdade. O seu salário é fixo ou cresce aritmeticamente, mas o lucro do patrão cresce exponencialmente ou geometricamente, impulsionado pelo seu esforço extra voluntário. O trabalhador que acredita em Hill chega mais cedo, sai mais tarde, não reclama de tarefas fora de sua função e ainda agradece pela oportunidade. Ele está praticando a autoexploração. Ele internalizou o capataz. Antigamente, precisava-se de um feitor com um chicote para garantir que o escravo não parasse. Hoje, graças a Hill e seus sucessores, o trabalhador tem o chicote dentro da própria cabeça, batendo em si mesmo toda vez que sente cansaço ou desânimo. Não posso descansar, tenho que ter grit, tenho que ter mindset. A realidade material é que essa energia extra sai do corpo do trabalhador, sai da sua coluna, dos seus nervos, do seu tempo de vida com a família. E para onde vai esse valor? Para o gráfico da direita, para o acúmulo de capital da classe que pagou a impressão do livro. Observem o diagrama balístico na tela. O que Napoleão Hill vende não é apenas otimismo. É uma postura filosófica muito específica e perigosa chamada idealismo subjetivo. A premissa central do livro, Pensamentos são coisas, Thoughts are things, é a bala que mata a compreensão da realidade. Vamos aprofundar isso com a ajuda de Karl Marx e Friedrich Engels em A Ideologia Alemã. O materialismo histórico nos ensina que a vida não é determinada pela consciência, mas a consciência é determinada pela vida. O que isso significa? Significa que as condições materiais, se você tem comida na mesa, se tem teto, se tem acesso aos meios de produção, moldam como você pensa. O operário da fábrica pensa como operário porque sua realidade material é a exploração. O patrão pensa como patrão porque sua realidade material é a apropriação do lucro. A infraestrutura, economia, sustenta a superestrutura, ideias, leis, cultura. Hill inverte essa pirâmide. Ele diz que a sua mente, superestrutura, cria a realidade econômica, infraestrutura. Ele diz, se você pensar rico, você ficará rico. Por que isso é uma arma letal contra o proletariado? Porque se a realidade é criada pela mente, a luta de classe se torna irrelevante. Pensem comigo, se a pobreza é resultado de um pensamento pobre, então o inimigo não é mais o patrão que reduziu o salário, nem o governo que cortou a aposentadoria, nem o banco que cobra juros abusivos. O inimigo passa a ser você mesmo e seus pensamentos negativos. Isso é a desmobilização política perfeita. Quando essa bala atinge o alvo, a consciência do trabalhador, o estrago é imediato. O trabalhador para de olhar para o lado, para o seu colega, em busca de solidariedade para uma greve. Ele começa a olhar para dentro, obcecado em limpar seu mindset. A energia revolucionária, que deveria ser usada para quebrar as correntes reais da exploração, é dissipada em uma batalha interna contra crenças limitantes. O diagrama mostra o impacto, destruição da classe. A classe trabalhadora só existe como força política quando tem consciência de seus interesses comuns. O idealismo de Hill dissolve essa união. Ele transforma a classe em um amontoado de indivíduos competindo para ver quem atrai mais sucesso. O sindicato é substituído pelo grupo de mastermind. A greve é substituída pela afirmação positiva. Historicamente, essa inversão sempre aparece em momentos de crise do capitalismo. Quando o sistema não consegue entregar bens materiais, ele entrega bens espirituais, esperança, pensamento positivo. É muito mais barato para a burguesia convencer você de que sua fome é uma vibração errada do que aumentar seu salário para que você possa comprar pão. Hill não é apenas um autor, ele é um armeiro.
Ele forjou a retórica que permite ao capitalismo culpar a vítima pelo crime do sistema. Vamos analisar a evidência A. Um dos conceitos mais famosos de Hill é o mastermind, mente mestra. Ele define isso como a coordenação de conhecimento e esforço num espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para atingir um propósito definido. Parece bonito, não? Parece cooperativo, mas vamos traduzir isso para o economês marxista e ver a mágica desaparecer. Quando a burguesia se une para coordenar esforços e garantir seus interesses, como Hill sugere que os homens de sucesso façam, isso tem nomes bem específicos na economia política: cartel, truste, lobby, conselho de administração. Hill admira profundamente quando os ricos se juntam. Ele elogia como Andrew Carnegie cercou-se de mentes brilhantes para monopolizar o aço. Ele elogia como os banqueiros se unem para controlar o fluxo de crédito. Para a classe dominante, a união faz a força. A solidariedade de classe burguesa é férrea. Eles se protegem, financiam as campanhas uns dos outros, salvam os bancos uns dos outros. Isso é o mastermind na prática, a consciência de classe da burguesia operando em harmonia para esmagar a concorrência e controlar o trabalho. Agora, o que acontece quando o trabalhador tenta fazer o seu próprio mastermind? O que acontece quando duas ou mais pessoas da classe operária se unem em espírito de harmonia para atingir um propósito definido, como melhores salários? Isso se chama sindicato, isso se chama greve. E adivinhem, na ideologia liberal que financia Hill, isso é crime, isso é baderna, isso é interferência no livre mercado. Vejam a imagem traduzida pelo sicário. De um lado, homens de cartola unidos, aprovado por Hill. Do outro, a polícia batendo em grevistas, a realidade ocultada. A genialidade perversa de Pense e Enriqueça é que ele vende o conceito de cooperação de forma elitizada. Ele ensina o trabalhador a buscar um mastermind com pessoas superiores para ascender individualmente, mas desencoraja implicitamente a união horizontal com seus iguais para a luta coletiva. Hill quer que você tenha mentores, não camaradas. Ele quer que você faça networking, não assembleia. O mastermind é a apropriação burguesa da coletividade. Eles usam a força do grupo para manter o poder, enquanto vendem a ideologia do individualismo extremo para nós, garantindo que nunca tenhamos a força numérica necessária para derrubá-los. É a regra clássica de guerra: dividir para conquistar, unir para dominar. Passamos para a evidência B. No livro Mais Esperto que o Diabo, uma sequência espiritual dessa ideologia, e em Pense e Enriqueça, Hill fala sobre o drifting, a deriva. Ele descreve o alienado, palavra que ele usa com outro sentido, como alguém sem propósito, que se deixa levar, que não assume o comando da própria vida. Ele diz que 98% das pessoas estão à deriva e que isso é uma falha moral, uma fraqueza de caráter. Vamos olhar para a foto do trabalhador industrial moderno à direita. Olhem para os olhos dele. Isso é o que Hill chamaria de alguém sem brilho, sem propósito. Mas o materialismo histórico tem um diagnóstico muito mais preciso, dado pelo jovem Marx nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844. O nome disso não é drifting, o nome disso é trabalho alienado, Entfremdung. Por que o trabalhador se sente à deriva? Não é porque lhe falta um quadro de visualização ou metas smart. 1. Ele se sente à deriva porque ele não controla o processo de produção. 2. Ele não decide o que produz. 3. Ele não decide como produz. 4. Ele não decide para quem produz. E, principalmente, o produto do seu trabalho não pertence a ele, é arrancado dele no momento em que é criado. O trabalhador na linha de montagem ou o entregador de aplicativo hoje é reduzido a uma peça mecânica. Sua humanidade, sua criatividade, seu propósito são sugados pela máquina para gerar lucro. A exaustão, a apatia, o olhar vazio, o drifting são sintomas fisiológicos e psicológicos da exploração. Hill pega essa consequência brutal do capitalismo, o fato de que o sistema drena a alma do trabalhador, e diz: a culpa é sua, você está à deriva porque quer, assuma o controle.
Como um entregador de iFood assume o controle do algoritmo? Como um operário da Amazon assume o controle se ele é cronometrado até para ir ao banheiro? A crueldade aqui é imensa. Hill transforma a vítima em réu. Ele pega a doença causada pelo capital, a alienação, e a vende como um defeito de personalidade do trabalhador. Ele diz que a jaula está aberta, quando todos nós sabemos que as grades são feitas de necessidade econômica. O trabalhador não escolhe estar à deriva. Ele é mantido à deriva para que nunca tenha estabilidade suficiente para questionar o capitão do navio. Chegamos à evidência C. Talvez a parte mais estranha e reveladora do livro, o capítulo sobre a transmutação da energia sexual. Hill argumenta que o desejo sexual é a força mais poderosa do ser humano e que, para ficar rico, você não deve desperdiçá-la em, bem, sexo e prazer. Você deve transmutar essa energia em trabalho, em criatividade para os negócios, em ímpeto para acumular capital. Isso é a mercantilização total da vida. O capitalismo não se contenta em explorar seus braços e seu cérebro. Ele quer a sua libido. Ele quer a sua energia vital mais primitiva. Sob a ótica marxista, o que Hill está pregando é a repressão dos instintos humanos em favor da produtividade. Herbert Marcuse, filósofo da Escola de Frankfurt, chamaria isso de princípio de desempenho. A sociedade industrial exige que o prazer seja adiado, controlado e canalizado apenas para fins produtivos. Você não pode amar por amar, você tem que amar para ter sucesso. Vejam o diagrama. A energia que deveria ir para a arte, para o afeto, para a emancipação humana, para o gozo da vida, é desviada para uma máquina de moer carne que cospe moedas de ouro. Hill diz explicitamente que os homens de maior sucesso eram aqueles que tinham alta libido, mas a transformavam em liderança industrial. O que isso nos diz sobre a classe dominante? Que eles veem a própria humanidade como combustível. Nada tem valor intrínseco. O sexo não vale pelo prazer ou pela conexão. Vale se puder me ajudar a vender mais carros ou fechar mais contratos. Para o trabalhador, essa lição é trágica. Já nos é negado o tempo de lazer, já nos é negado o acesso à cultura. Agora, Hill quer que neguemos nossos próprios corpos. Ele quer que o trabalhador chegue em casa cansado, sinta desejo e pense: não, vou usar essa energia para estudar sobre investimentos ou para planejar meu side hustle. É a colonização final. O capital planta sua bandeira no seu quarto, na sua cama, no seu inconsciente. O objetivo é criar o trabalhador ascético perfeito, uma bateria humana que vive apenas para carregar o sistema, negando-se qualquer prazer que não gere lucro. Todo investigador sabe que o que não é dito na cena do crime é tão importante quanto o que é dito. Vamos examinar a prova ocultada. Pense em Riqueza é um livro de histórias, histórias de heróis capitalistas. Mas essas histórias foram editadas, foram censuradas. Hill fala de Andrew Carnegie, Rockefeller, Ford, ele fala da visão deles, mas ele não fala do massacre de Ludlow, 1914, onde a Guarda Nacional e seguranças privadas da empresa de Rockefeller atacaram um acampamento de mineiros grevistas, matando mulheres e crianças queimadas vivas. Do Departamento de Serviço da Ford, uma polícia secreta interna liderada por Harry Bennett, que espancava qualquer funcionário suspeito de falar em sindicato. Da apropriação de terras, da corrupção de políticos para garantir tarifas protecionistas, das guerras imperialistas fomentadas para abrir mercados. Por que esses fatos são apagados? Porque se Hill contasse a verdade, que a acumulação primitiva de capital é feita a ferro, fogo e sangue, como disse Marx, a tese do pensamento positivo desmoronaria. Se você soubesse que Rockefeller ficou rico esmagando concorrentes ilegalmente e matando trabalhadores, você não compraria um livro que diz que ele ficou rico porque visualizou o sucesso. Você perceberia que a riqueza, nesse nível, não é fruto de virtude mental, mas de violência estrutural.
O silêncio de Hill é cúmplice. Ele apaga a luta de classes da história americana. Ele apresenta um mundo asséptico, limpo, onde ninguém sofre acidentes de trabalho, onde ninguém morre de doenças ocupacionais. Ao esconder o sangue, ele torna a riqueza moralmente aceitável. Ele legitima o saque. Nossa função, como materialistas, é pegar a caneta vermelha e escrever nas margens desse livro os nomes dos trabalhadores mortos que pagaram pela liberdade financeira dos ídolos de Hill. Vamos tirar a teoria do laboratório e jogá-la na rua. Vamos fazer o teste de estresse. Imaginem um entregador de aplicativo hoje. Chove, ele está numa moto alugada. Ele trabalha 12, 14 horas por dia. Ele não tem vínculo empregatício, não tem seguro, não tem aposentadoria. Agora, vamos aplicar o pense e enriqueça na vida dele. Hill diria, defina seu objetivo principal, tenha fé inabalável, visualize-se rico, faça o quilômetro extra. O entregador faz isso, ele mentaliza, ele sorri, ele corre mais para fazer mais entregas, the extra mile. Qual é o resultado material? Exaustão física, o corpo dele cobra o preço, lesões por esforço repetitivo, problemas na coluna, riscos acidentes fatais no trânsito. Aumento da meta. O algoritmo percebe que ele e outros estão entregando mais rápido. O que o algoritmo faz? Aumenta a demanda ou diminui o valor da taxa de entrega. A eficiência do trabalhador é capturada pela plataforma. Pobreza contínua. Por mais que ele pense positivo, a inflação do aluguel e da comida sobe mais rápido que seus ganhos. A realidade material, o asfalto molhado, o algoritmo predatório, a mais-valia extraída pela plataforma, esmaga a metafísica de Hill. Não importa o quão forte seja sua vibração, ela não altera o código-fonte do aplicativo que foi programado para maximizar o lucro dos acionistas e minimizar o pagamento do entregador. Dizer para esse trabalhador que ele só precisa pensar e enriquecer é de uma violência atroz, é zombar do suor dele, é dizer que o esforço hercúleo que ele faz todo dia para sobreviver não vale nada, porque falta fé. O teste de estresse prova, o livro não funciona para a classe trabalhadora, ele funciona contra ela, fazendo-a correr até a morte em busca de uma cenoura que está presa numa vara inalcançável. Vamos analisar a contradição fundamental. O alicerce de todo o livro é o mito do self-made man, o homem que se fez sozinho, o indivíduo heróico que contra tudo e contra todos vence pelo poder de sua vontade. Agora, olhem para a realidade no lado direito do slide. O próprio Napoleon Hill foi um self-made man? Não. Sua carreira, sua fama e seu acesso foram inteiramente fabricados pelo patrocínio de Andrew Carnegie. Sem a carta de recomendação do homem mais rico do mundo, Hill seria apenas mais um jornalista desconhecido no interior da Virgínia. E os ídolos dele? Elon Musk se fez sozinho? Herdeiro de Minas de Esmeralda / família rica? Bill Gates se fez sozinho? Mãe com conexões na IBM? Jeff Bezos se fez sozinho? Empréstimo de $300 mil dos pais. Ninguém se faz sozinho no capitalismo. O sucesso é um produto social. Ele depende de infraestrutura pública que todos pagamos, de herança, de redes de contatos, de acesso a crédito e, fundamentalmente, do trabalho de milhares de outras pessoas. Carnegie não produziu 1 grama de aço sozinho. Milhares de operários produziram. Ele apenas deteve o título de propriedade. A hipocrisia de Hill é vender o individualismo para quem depende do coletivo, enquanto os ricos praticam o nepotismo e a herança. O livro esconde que o elevador social, na verdade, tem um porteiro, e esse porteiro pede um sobrenome ou uma conta bancária para te deixar subir. Para o resto de nós, Hill diz, vá de escada, e se você cansar, é porque seu pensamento é fraco. Camaradas, identificamos o veneno, agora precisamos administrar o antídoto, e o único antídoto eficaz contra o idealismo subjetivo é o materialismo histórico e dialético. Por que ler Marx, Engels, Lenin ou Rosa Luxemburgo é a vacina? Porque eles colocam o mundo de volta na posição correta, de pé, não de cabeça para baixo. Enquanto Hill diz, mude sua mente para mudar o mundo,
O materialismo diz: mudemos o mundo, as condições materiais, para que nossa mente possa ser livre. Você não precisa de fé para entender por que seu salário é baixo. Você precisa entender a teoria do valor-trabalho. Você não precisa de transmutação sexual para ter propósito. Você precisa de consciência de classe para lutar por um trabalho não alienado. Você não precisa de um mastermind com patrões. Você precisa de organização política com trabalhadores. Saber que a jaula é material e econômica é libertador. Tira a culpa das suas costas. Você percebe que seu cansaço não é fracasso pessoal, é projeto político. E se a jaula foi construída por homens e por relações econômicas, ela pode ser destruída por homens, através da ação política. O livro de Hill quer te manter sonhando dentro da cela. O marxismo quer te dar a chave ou a dinamite para abrir a porta. Chegamos ao fim deste inquérito. Qual é o veredito do sistema sicário sobre pense e enriqueça? Classificação: perigoso. Não é apenas um livro ruim, é uma arma de guerra psicológica. É lixo radioativo ideológico que contamina a solidariedade de classe. Sentença: estudar, não queimar. Nós não queimamos livros. Isso é coisa de fascista. Nós estudamos os livros deles melhor do que eles mesmos. Você precisa ler Hill? Talvez, mas leia como um general lê os códigos do inimigo. Leia para entender como a ideologia dominante captura a esperança das pessoas e a transforma em lucro. Conheça as táticas deles para poder neutralizá-las na conversa de bar, no grupo da família, no intervalo do trabalho. Quando alguém vier com o papo de mindset, você agora tem a munição. Você sabe de onde vem o dinheiro, quem lucra e qual é a mentira. O capitalismo quer você ansioso, culpado e sozinho, acreditando que a solução está na próxima página de um livro de autoajuda. Nós queremos você consciente, organizado e furioso, sabendo que a solução está na transformação radical da sociedade. A escolha, camarada, é material. Eu sou Maria Silva, sua economista. Se você acredita no meu trabalho e deseja me apoiar, visite meu link na descrição desse vídeo. O algoritmo odeia esse conteúdo, mas com o apoio da classe, nós vencemos o algoritmo. Sigo desmontando narrativas e ensinando aqui no YouTube. Câmbio, desligo.